Bem-vindos ao programa Debates do Instituto Recupera Brasil. É uma honra estar aqui com meu amigo André Paes de Almeida, né, um grande advogado e autor de diversos livros sobre a área trabalhista. Dr. André é advogado sócio fundador do escritório Paes de Almeida e Garcia Advogados, professor do LFG e da ESA e de outras universidades em cursos de pós-graduação, autor de 9 livros sobre a matéria trabalhista e, inclusive, lançando o 10º livro, agora sobre a reforma do direito do trabalho. Dr. André, que honra ter assim um grande amigo, uma honra ter aqui conosco neste dia. Por favor, assim, é um grande prazer sempre. Luiz Cláudio, o prazer é de verdade meu. Eu sempre falo isso, eu acho que quando a gente consegue juntar o lado profissional com o respeito que eu tenho por você, pela empresa que você dirige e também o lado pessoal, afinal de contas somos amigos e eu tenho um grande prazer em falar isso, é realmente uma junção perfeita. Eu que agradeço, me sinto muito honrado de estar aqui no Instituto Recupera, conversando com você um pouco, batendo um papo e trocando alguma ideia, é claro, sobre o direito do trabalho, que é a minha área específica de atuação. E já ressalvando que eu quero já lhe fazer este pedido, quando lançar o meu livro da reforma, que deve estar saindo em poucos dias, voltar aqui para que eu mostre ele e a gente converse também um pouquinho sobre ele com você. Uma grande honra, uma grande honra. Está agendado já. Combinado, né? Será minha. Agora, doutor, uma pincelada. A reforma foi boa? É ruim? É lógica? Olha, eu tenho caído um pouco na contramão de tudo. Eu acho, sinceramente, que nós não devemos comprar opinião. Principalmente porque nós temos ouvido, doutor, opiniões de imprensa. Então, são canais de comunicação que, é claro, fazem o seu papel, sem sombra de dúvida, mas que não nos dão muita propriedade para analisar isso. Quantas e quantas não foram as vezes que eu discutindo até com colegas, advogados, e perguntei, poxa, você não é a favor da reforma trabalhista? Não, isso aconteceu há pouco tempo atrás num grupo que eu participo de um dos locais onde eu dou aula. E eu falei, então faz um favor para mim, me elenca 5 coisas da reforma trabalhista que você é contrário. Emudeceu. E isso é o que eu acho o grande problema, é você comprar uma opinião e não formar a sua opinião. Tenho visto muitas pessoas contrárias à reforma, falando que empregados perderão direito. Eu me dou o direito de falar realmente que eu sou inteiramente favorável à reforma. Dos 121 artigos que nós temos alterados na CLT, eu sou a favor de 118, então eu posso dizer a você que eu sou totalmente favorável à reforma. Parto do pressuposto de que time que está ganhando não se mexe. Mas quando nós temos uma justiça campeã de ações trabalhistas no mundo, que é a Justiça do Trabalho no Brasil. Quando nós temos um país cheio de desempregado e lotado de leis engessadas para empregados, um país onde empregador, e me desculpe a franqueza, mas você me dá essa liberdade pelo tanto tempo de amizade que nós temos, empregador com pavor de contratar empregado, empregador nesse país tem medo, pavor de contratar empregado. Eu não posso ser contrário a uma legislação que tenta fomentar emprego. Não concordo com esse tirar direitos de empregados. Eu lhe dou um exemplo, se você me permitir. Há pouco tempo atrás, eu tenho um sobrinho que ele é formado em gastronomia e ele trabalha numa grande empresa com bebidas. E há um tempo atrás, o meu sobrinho deve estar hoje com 28 anos, por aí, ele trabalha nesta empresa já há uns 5, 6 anos. Sempre recebeu um bônus de 5 salários, alcançando metas, tal. Esse ano ele chegou para mim e falou assim, pô, que sacanagem, cara. Olha, você não vai acreditar, vou ficar apertado esse ano, porque a empresa tal tirou o meu bônus. Eu olhei para ele e falei assim, bem feito. Pô, você é meu tio. Como assim bem feito? Eu falei, bem feito, sabe por quê? Porque você lembra 2 anos atrás, quando o sindicato passou na porta da empresa, o advogado abriu o carro tirando procuração para que vocês assinassem procuração para entrar com ação pedindo a integração do bônus no salário? Foi integrado o bônus no salário e qual foi o único caminho que o empregador teve? Tirar o bônus. Porque veja, Cláudio, nós estamos, doutor,
muitas empresas dão um incentivo, uma ajuda, um plus ao empregado e toma uma facada nas costas pouco tempo depois, porque o empregado pega aquilo e reverte a seu favor, tendo uma integração em 13º salário, tendo uma integração em fundo de garantia, INSS, férias, eventual aviso prévio e demais verbas. Isso cria um passivo para a empresa monstruoso, um passivo muito grande para a empresa. O que fez a reforma trabalhista? Tem um artigo agora específico da nova, vamos dizer assim, CLT, que fala, nada integra o salário, tirando as comissões. Nossa, mas então o empregado perdeu o direito. Não, me desculpe. A nova legislação está dando a oportunidade do empregador dar este direito ao empregado sem medo. Porque até agora nós temos uma legislação engessada onde o empregador tem pavor de dar o direito ao empregado, porque sabe que isso pode se reverter contra ele. O que eu vejo na nossa legislação é dar uma maior responsabilidade, fazendo com que também aquilo que o empregado assine de forma administrativa, extrajudicial, tenha validade na Justiça do Trabalho. Porque isso nos leva a fazer o quê? Se você chegar para mim e falar assim, doutor André, eu preciso de uma assessoria na minha empresa porque eu estou mandando o empregado embora e eu gostaria de pagar alguma coisa a ele. Eu vou olhar para você e falar assim, doutor Luiz Cláudio, não paga nada, deixa ele entrar na Justiça do Trabalho, porque se pagar ele entra, a gente vai pagar de novo. Lá pelo menos a gente paga uma vez só. Poxa, não é correto isso. Por que nada que ele assine fora do âmbito do judiciário tem valor? Isso faz com que eu tenha, repito, a Justiça do Trabalho campeã de processos no mundo. E nós não estávamos ganhando isso. E na contramão de qualquer país desenvolvido. Então eu realmente sou a favor da reforma, acho que ela traz muitos bons critérios para que a gente tenha mais qualidade e justiça, efetivamente justiça. Para que os empregados, me desculpe, passem a ver a Justiça do Trabalho não como meio de obtenção de lucro, mas meio de obtenção de direito. Então, vamos pensar, ou seja, acabou a figura do hipossuficiente? Aí que está, a sua pergunta é excelente, excelente a sua pergunta. E é isso que eu quero deixar muito claro. Não acabou a figura do hipossuficiente. O que acabou é uma presunção de fraude de que tudo que é feito entre empregado e empregador, eu faço para fraudar a legislação trabalhista. Nós sabemos que no direito positivo brasileiro a fraude não pode ser presumida, ela tem que ser comprovada. Isso em qualquer área do direito. Você sabe muito bem na sua, eu na minha, no direito criminal, exatamente da mesma forma. Só que, quando chega um empregado para o juiz e pede uma nulidade de qualquer coisa que ele assinou, há uma presunção de que aquilo que ele assinou é fraude. A reforma, ela mantém o hipossuficiente, mas ela dá um trabalhinho a mais. Me explica por que isso é fraude. Eu não vou presumir que é fraude. Além de trazer a figura também do hipersuficiente. Porque nós temos um novo artigo na CLT agora que fala que aquele que tem diploma de nível superior e ganha acima de 2 tetos da Previdência Social, hoje o teto está na casa de R$ 5.500, então teríamos acima de R$ 11.000, ele pode pactuar individualmente com o seu empregador e terá força de sindicato. Ou seja, também diferenciando figuras que é de maneira muito importante. Aquele advogado que ganha R$ 15.000 por mês não pode ser tratado como peão da fazenda. E até hoje na Justiça do Trabalho ele era, porque todos eram colocados dentro do mesmo balde. Entendo. Toda essa lógica, essa nova lógica da Justiça do Trabalho agora, das leis trabalhistas, desculpe, toda essa lógica vai nos levar a uma modernidade. Quando se fala em modernidade, tá, uma coisa que sempre nos vem à cabeça, os aplicativos. A lógica de aplicativos e lei trabalhista, na sua visão, vai mudar? Eu acho que vai mudar. Além da reforma trabalhista trazer o teletrabalho, o trabalho remoto de uma forma um pouco mais concreta, nós já temos tido jurisprudência nesse sentido, em ter e dar validade a várias coisas. Aqui eu posso dar um exemplo que eu acho que não tem problema da gente falar o nome da empresa, porque está em todo lugar, se você me permite, Uber, que nós tivemos decisões
me desculpe, catastróficas a respeito de reconhecimento de vínculo de emprego, mas a grande maioria sob uma ótica, a meu ver, correta. Uma ótica de que não há vínculo de emprego, apesar de reconhecer o trabalho. Veja, e por que não há vínculo de emprego? Eu acho que pouca gente tem participado dessa, ou ao menos comentado sobre esse lado. Não há vínculo de emprego porque você imagine que nós temos, primeiro, uma empresa de transportes que não possui um veículo. É um pouquinho esquisito. Segundo, não é a Uber que contrata o seu motorista. É o contrário. É o motorista que contrata o aplicativo. Como que eu vou analisar vínculo de emprego assim? Ora, eu contrato você e eu peço vínculo de emprego com você? Agora, pensando em Uber, pensando nas decisões do Uber, tá, que antecedem a reforma, e pensando em teletrabalho, será que não estaríamos vivenciando uma hipótese de termos o engenheiro classificado, o advogado classificado dentro de aplicativos, para que os clientes pudessem escolha um advogado tal, referência tal, 5 estrelas? Ah, sem dúvida, é verdade, sem dúvida. Acho que nós estamos no caminho e sabemos que existem vários países do mundo onde isso já acontece, né? Mas eu acho que nós estamos no caminho disso. Eu acho que essa tal da globalização, que teve muito dano no direito do trabalho, como, por exemplo, aquilo que nós chamamos de dumping social, com as questões que aconteceram principalmente na China, né? Onde não há direito trabalhista nenhum, mão de obra barata, produto barato. É o que tem acontecido basicamente no mundo inteiro. Mas a procura desse profissional, eu acho que acaba sendo cada vez mais relevante. E também as informações extraídas desse profissional. Eu não vou fazer plástica, não que eu precise, por favor. Mas vamos imaginar, por exemplo, a remota hipótese que eu tivesse o nariz um pouco avantajado, o que eu confesso a vocês que é mentira. Na verdade, meu rosto é um pouco pequeno por tamanho do nariz. É tudo uma proporção. Mas veja só, eu teria como entrar num aplicativo e analisar o melhor cirurgião plástico e analisar as melhores condições que eu posso fazer. Isso tudo no campo do direito do trabalho, porque você vai me falar mais, André, você está contratando um profissional liberal que a emenda 45 trouxe para o campo da competência da Justiça do Trabalho, quando ele vai postular o seu direito, assim como representante comercial autônomo. Então, a gente está trazendo isso para o nosso bojo da Justiça do Trabalho. E todo esse critério é um critério, óbvio, de concorrência, mas em que o consumidor ou aquele que está contratando o serviço de um modo geral terá sempre vantagem para isso. Pensando no consumidor e pensando em empresas. Empresas que querem contratar, por exemplo, quero contratar o meu motorista, quero contratar o meu administrativo, quero contratar, e eu ter a hipótese de contratar essas pessoas por demanda, por trabalho, assim, talvez isso seria uma evolução. Será que, do que temos hoje da reforma, podemos olhar para esse futuro ou seria muito longe, muito distante? Não, não é nada distante. E eu te explico por quê. Nós temos hoje um artigo nesta nova, me permita chamar assim, de nova CLT, que é o artigo do trabalho intermitente. O artigo 443 da CLT até então falava que o contrato de trabalho poderia ser feito por prazo determinado, indeterminado, verbalmente ou por escrito. E agora colocaram ou para fixação de trabalho intermitente. O trabalho intermitente é justamente este trabalho que você está falando. É o trabalho por demanda. É o trabalho onde a CLT fala que o empregador deve convocar o seu empregado com pelo menos 3 dias de antecedência. O empregado terá 24 horas para responder se aceita ou não aquela convocação. Aceitando aquela convocação, o empregado é obrigado a ir, senão pode ter um desconto daquilo que ele vai eventualmente receber, compensando com outros serviços. Mas se ele não aceita, não há problema nenhum e não caracteriza uma insubordinação. Olha só como isso é muito bem feito. Você deu um exemplo aí de uma empresa que quer contratar um motorista. Eu te dou outros exemplos de como esse trabalho intermitente, que não é um trabalho continuado, se eu me fiz entender, é importante. Bufês, festas, onde eu preciso efetivamente ter uma complementação, talvez, de uma mão de obra em determinadas situações, em que
A atual legislação, sem a reforma, obviamente, ela praticamente obriga o empregador a fraudar. Isso que eu acho o grande defeito do nosso engessado direito do trabalho. Ela acaba obrigando o empregador a fraudar. Agora não. Você pode registrar esse seu empregado e você pagará para ele pela hora de serviço prestado. E há outra grande confusão. Já ouvi em muitas reportagens por aí e tenho batido nisso mais uma vez para que ninguém compre opinião. Forme a sua, leia a lei. Você, mesmo que não for um profissional do direito, conseguirá entender. O direito do trabalho, ele tem essa relação com a população. O direito do trabalho, você pode chegar aqui na esquina do estúdio onde nós estamos e perguntar para qualquer pessoa ali na padaria o que é hora extra. Ela pode não te dar uma definição técnica sobre isso, mas ela sabe o que é hora extra. Então leia, produza a sua própria opinião em cima disso. Muita gente falando, por exemplo, mas esse trabalho intermitente é um trabalho onde você pode pagar menos que o salário mínimo, coitado do empregado. Não, não pode. Só que o salário mínimo é fixado para aqueles que recebem por mês. Esse trabalho intermitente vai ter o mesmo salário mínimo, só que fixado para quem trabalha por hora. Ele é proporcional, ele não é inferior, ele simplesmente é proporcional. E dá ao empregador e ao empregado uma vantagem, porque o empregado não precisa estar vinculado só a você. Exclusividade não é requisito de vínculo de emprego. Eu posso estar vinculado a você, estar vinculado a ele. Toda a nossa equipe técnica hoje que está nos assessorando aqui pode ser empregado de vários tomadores, empregadores. E com isso conseguir um leque para que supra efetivamente as despesas e subsidia essas despesas que todo empregado, todos nós temos. Ou seja, eu tendo registro em vários empregadores, agora, alguns deles, eles estariam obrigados a me contratar por mês, pagar um mínimo por mês? Ou não seja, existe mínimo. Só sob demanda? Só sob demanda. Não existe mínimo por mês. Existem todos os direitos reflexos do contrato de trabalho. Então, imaginem que esse mês você trabalhou para mim 5 horas. Eu tenho que te pagar o 13º proporcional além das 5 horas, mas proporcional às 5 horas. Eu tenho que te depositar 8% do fundo de garantia. Mas sobre aquilo que você ganhou. Eu tenho que depositar o seu INSS sobre aquilo que você ganhou. Mas se o mês que vem eu não te chamar, eu não paguei nada. E eu não tenho nada com aquilo. Mas isso cria uma brutal insegurança para o empregado. Não, me desculpe, mas analise o que nós temos hoje. Nós temos exatamente a mesma coisa, só que de maneira absolutamente informal. É exatamente a mesma coisa. O que a legislação nova está trazendo é a possibilidade do empregador legalizar e não precarizar como tem acontecido até agora. Isso que eu acho mais relevante. Não é, eu repito e bato nessa tecla, não é uma retirada de direitos. É um novo posicionamento para que a empresa possa dar esses direitos sem medo de ser penalizada. Muito interessante, doutor. Nós estaremos, assim, extremamente ansiosos para depois do lançamento do seu livro. Qual que é a data prevista do lançamento? Pois é, com editora você sabe que é um pouquinho complicado sempre falar, mas a data prevista para lançamento agora é dia 3 agora do nosso mês de outubro. Ou seja, no início de outubro. Então, em breve teremos de novo o prazer de contar com a sua participação aqui conosco e comentando o livro, que, aliás, é um prazer. Ou seja, eu acredito que é uma das primeiras obras que saem a respeito da reforma e com certeza vai ser para nós muito prazeroso. Muito obrigado, meu amigo, uma honra tê-lo aqui conosco, uma honra poder aproveitar dos seus conhecimentos sobre a matéria, né, um professor tão importante, tão destacado do segmento, né, e não se esqueçam, curtiu, compartilha. Quanto mais pessoas estiverem assistindo, mais nós estaremos divulgando todo o trabalho que nós fazemos de esclarecimento. A ideia, a legislação, ela é feita para a sociedade. Então, a intenção realmente é que a gente possa, através desse nosso esforço, essa nossa atuação do Instituto, poder levar para o máximo, uma quantidade maior de pessoas, esclarecimentos, e estruturas e ideias sobre legislações atuais e situações especiais, situações que poderiam ser aplicáveis.
Muito obrigado a todos e até a próxima.